Olá, meu nome é Felipe Valentim, professor de Direito Tributário. E, afinal de contas, Direito Tributário, para que a gente possa entender um pouco o que significa, é necessário conhecer o seu objeto principal, o seu objeto primordial. Qual é ele? O tributo. O tributo, para que a gente possa entender bem do que se trata, a gente pode observar a doutrina, a legislação. A doutrina, por exemplo, vai trazer mais de 6 conceituações possíveis de tributo, mas para o que vai interessar aqui para a gente, vamos observar a legislação. E que legislação é essa? A legislação básica em direito tributário, chamado Código Tributário Nacional. Lei 5.172 de 1966. Quando fala no artigo 3º exatamente o que é tributo. Para que a gente possa começar a entender isso, então, vamos observar primeiro a sua redação. Observando a sua redação, a gente vai destrinchar cada um dos seus termos para que a gente possa ter uma compreensão mais globalizada do tema. Então vamos lá, artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Falei grego, mas vamos com calma. Destrinchando o conceito, destrinchando toda essa frase, a gente vai ter uma compreensão muito melhor, a gente vai ver isso. Então, para começar, como vocês podem observar, o que estiver marcado em vermelho é a parte que nós vamos analisar primeiramente. Então, tributo é toda prestação compulsória. Compulsória aqui, no sentido mais simples da palavra, é aquela imposição, aquela obrigação imposta pela lei e que não vai haver espaço para a vontade das partes. Nesse sentido, o tributo como prestação compulsória não vai ter relevância, portanto, à vontade das partes. Logo, a obrigação de pagar o tributo é imposto pela lei, não importando ou sendo irrelevante à vontade das partes. Essa é a primeira parte, a parte mais básica. Vamos para a segunda parte. Tributo é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. A gente aqui, quando observa a redação do código, a gente tem que pensar primeiro que é uma redação antiga, é uma redação de 1966, num momento social diferente do que a gente vive atualmente, inclusive sob a égide de outra Constituição. Então, quando a gente se depara com conceitos legais, a gente tem que observar tudo isso que foi dito. Então, quando a gente vai lá e lê prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se pode exprimir, a gente tem que ter em mente que, na verdade, isso aqui é uma redundância. Prestação pecuniária se exprime em moeda. Então, o que foi dito como prestação pecuniária, por consequência, se exprimirá em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. A partir disso, de que forma a gente pode entender cujo valor nela se possa exprimir, se não a partir da própria moeda? Então você percebe que aqui a redundância entre prestação pecuniária com relação à moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, na verdade, você pode entender tributo nesse aspecto específico que a gente está analisando aqui como uma prestação pecuniária. Ou seja, ela vai ser observada no momento em que o sujeito vai realizar o pagamento do valor relativo do tributo. Dessa forma, para que fique claro a redundância do dispositivo, prestação pecuniária é expressa em moeda. Ele não falou nada aqui além do que a gente já sabia. Uma observação importante, e que a gente vai ver mais adiante quando estiver falando sobre as hipóteses de extinção do crédito tributário, diz respeito à dação em pagamento de bens imóveis. O CTN foi alterado por legislação complementar, o qual estabeleceu como possibilidade de extinção do crédito, ou seja, como possibilidade de pagamento do tributo, a dação em pagamento de bens imóveis, ou seja,
você altera o objeto da prestação, que seria pecuniária, por um bem imóvel. Isso, repito, a partir da alteração efetuada no CTN por legislação complementar. Dessa forma, ressalvada a hipótese de dação em pagamento de bens imóveis, o tributo ou o seu pagamento, o seu adimplemento, só se observa mediante prestação pecuniária, ou seja, mediante valor, dinheiro. Além disso, para que a gente continue na conceituação do tributo dado pela lei, repito, a terceira parte vai mencionar o seguinte: tributo é prestação que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo não é penalização por um ato ilícito, para não confundir a figura do tributo com relação à figura da multa. A multa vai ser aplicada em relação a uma atividade ilícita do contribuinte. O tributo, como não pode corresponder a uma atividade ilícita, mas ao contrário, a uma atividade lícita, andou bem o legislador, mesmo que seja em 66, ao mencionar a clara diferença que deve ser verificado entre tributo e multa. Nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês rapidamente o entendimento doutrinário do Schweire, quando fala que o tributo não é uma pena. Não é uma pena porque exatamente o tributo só pode ser pago em virtude de uma atividade lícita. E essa atividade lícita, nós vamos ver depois, que se chama fato gerador da obrigação tributária. Isso, obviamente, para não confundir agora, nesse momento, a gente vai deixar o estudo para daqui a pouco. Além disso, continuando na conceituação de tributo, a gente vai observar que tributo é uma prestação instituída em lei. Ora, quem já observou o artigo 5º da Constituição Federal, em seu caput, vai poder observar que nenhuma obrigação ou nenhuma prestação vai poder ser exigida do cidadão se não tiver sido instituída em lei. O tributo não é diferente, ou com o tributo não é diferente. Para ratificar o entendimento de que só pode haver tributo se houver prévia instituição em lei, é que o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, ratifica o entendimento no capítulo destinado à ordem tributária. Artigo 150, repito, inciso 1º da Constituição Federal. A essa necessidade de instituição do tributo por meio de lei, obrigatoriamente, se chama princípio da legalidade tributária. Portanto, a Constituição, ao estabelecer a possibilidade de instituir um tributo, a sua efetivação, a sua materialização só vai poder ser realizada por lei, é o que fala o artigo 3º do CTN e também pela aplicação do próprio princípio da legalidade inscrito no artigo 5º e no artigo 150, inciso 1º, ambos da Constituição Federal. Por fim, para que a gente possa fechar ou iniciar um estudo acerca do conceito de tributo, a gente vai observar que tributo é toda prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ora, aqui de novo nós estamos diante de uma redundância. Se o tributo deve ser instituído em lei, por consequência, ele tem como sujeito ativo a própria administração tributária. E como vocês sabem que estudaram já direito administrativo, a administração tributária é pautada prioritariamente pelo princípio da legalidade. Logo, a administração tributária, por também fazer parte da própria administração pública, se encontra vinculada à lei e, por consequência, suas atividades são pautadas no que se chama de vinculação, ou seja, o administrador ou a administração pública tem a obrigação de praticar os seus atos. Dessa forma, ele tem o dever ou o chamado poder-dever de cobrar. O administrador não tem a faculdade de cobrar, ele tem obrigação em fazer, em praticar essa atividade de cobrar.
Logo, é uma imposição para a administração a cobrança do tributo. Então, tendo vislumbrado todas essas partes da conceituação, a gente pode chegar, observando cada um de seus elementos, ao conceito legal de tributo, inscrito, repito, no artigo 3º do CTN. E aqui, para que a gente não fique somente na teoria, eu trouxe para vocês uma questão que caiu lá no município de São Paulo, que fala exatamente o que é tributo. Ele pergunta o que é tributo. Então veja que é a letra fria da lei, a letra fria do artigo 3º do CTN. Vamos ler. Para que uma prestação pecuniária compulsória possa ser conceituada como tributo, é preciso que, além de ser cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, tenha como objeto, vamos lá, letra A, moeda corrente ou valor que nela possa ser expresso, maravilha. Constitua ou não sanção de ato ilícito, aqui é que mora o perigo. A gente já viu que não pode se constituir sanção de ato ilícito, então letra A, morreu. Letra B, unicamente moeda corrente. A gente viu que o código foi alterado e trouxe a exceção da dação em pagamento de bens imóveis. Logo, saiu da regra, ou instituiu uma exceção à regra, melhor dizendo. Letra C, moeda corrente ou valor que nela possa ser expresso, não constitua sanção de ato ilícito e esteja instituída em lei. Perfeita, assertiva, letra fria da lei, artigo 3º do CTN. Vamos ver só o resto para a gente ter certeza. Letra D, unicamente moeda corrente, aqui a gente já viu que não é possível, igual a letra B. E letra C e letra E, moeda corrente ou valor que nela possa ser expresso, não constitua sanção de ato ilícito, maravilha, e esteja instituída na legislação tributária. Esse aqui é o problema. Legislação tributária abarca, além da lei, os decretos, os atos regulamentares, e como a gente viu que o tributo só pode ser instituído por lei, diga-se, lei em sentido estrito, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, a legislação tributária, por ser mais ampla e englobar outros atos que não estão enquadrados no conceito de lei em sentido estrito, por conta disso, essa assertiva também está incorreta, só para a gente confirmar a letra C. Tranquilo, letra da lei. Para a gente ter uma ideia, então, além do que é o conceito de tributo, a gente pode observar que a Constituição, em consonância com o Código Tributário Nacional, estabeleceu as espécies tributárias. Então, de cara, eu digo a vocês, tributo é gênero. As espécies que a gente vai ver, ao serem enquadradas como tributo, com ela não se confunde ao mesmo tempo que se encontra enquadrada em seu conceito. Então, se tributo é gênero, vamos ver quais são as suas espécies. Primeira delas, impostos. Então, imposto não é igual a tributo. Tributo é o gênero, imposto é uma das espécies de tributo. Segundo, taxas. Terceiro, contribuição de melhoria. Para aqueles que acreditam que só existem essas três espécies de tributos, foi criado o que se chama de teoria tripartite. Três tributos. Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Para aqueles que acreditam nessa hipótese, partem do pressuposto de uma interpretação literal do 145 da Constituição Federal e do próprio artigo 5º do CTN, quando fala que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Acontece que não apenas a tripartite existe no mundo jurídico, também a chamada teoria pentapartite. E o que é penta? Penta são 5, logo seriam 5 as hipóteses ou as espécies tributárias. Primeiro delas, impostos. Segundo, taxas. Terceiro, contribuição de melhoria. Até aí, tudo igual a outra. E aí a gente diferencia. Quarta, contribuições especiais. E quinta, empréstimos compulsórios. Não é objeto dessa aula aprofundar o que é cada espécie tributária como essa. O que é importante aqui é que vocês saibam que existe uma divergência a respeito das diferenças ou das possibilidades entre as espécies tributárias.
Por fim, nós vamos analisar qual seria a natureza jurídica do tributo. O que é natureza jurídica do tributo? É você analisar uma espécie ou uma legislação tributária e conseguir entender se ela faz parte do universo do imposto, da taxa, da contribuição de melhoria, do empréstimo compulsório ou das contribuições especiais. Para isso, o artigo 4º do CTN nos dá algumas dicas de como alcançar essa finalidade. Assim ele diz, artigo 4º do Código Tributário Nacional. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. 1. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação. De novo aqui a gente vai destrinchar alguns pontos. Primeiro deles, o que é fato gerador? Eu adiantei para vocês que fato gerador é uma hipótese, um fato específico dado pela lei como suficiente a nascer a obrigação tributária, ou seja, realizada aquela hipótese, realizado aquele fato no mundo jurídico, realizado aquele fato lícito no mundo jurídico, passa-se a constituir ou passa-se a ser exigível a obrigação tributária, de tal forma que, realizado o fato gerador, é criado ou, no mínimo, é declarada a existência de uma obrigação de natureza tributária. Assim, sendo o fato gerador um evento lícito, determinado pela lei como suficiente à ocorrência do nascimento da obrigação tributária, é importante que vocês não fiquem somente na teoria. Vamos ver algumas possibilidades, alguns exemplos do que seriam fatos geradores. Importar mercadoria. Por exemplo, o imposto de importação tem como fato gerador importar mercadoria. Auferir renda. O imposto sobre a renda da pessoa física, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, tem como fato gerador auferir renda. Um outro exemplo, ser proprietário de veículo automotor. A gente sabe, todo ano tem lá o carnezinho do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor. Assim, só para dar esses exemplos, vocês observam o que seria minimamente o fato gerador. Uma atitude lícita, ditada pela lei, como suficiente a nascer, a criar a obrigação tributária, instituindo por sua vez quem deve pagar e a quem deve ser pago. Esse é o conjunto mínimo para se entender fato gerador. Além disso, o artigo 4º menciona que, para identificar a natureza jurídica específica do tributo, não é relevante a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Isso porque o legislador, a gente sabe, vem de diversas origens, seja ele advogado ou não, de outras áreas, da medicina, da engenharia, de todas as áreas possíveis, para garantir, inclusive, essa representatividade, e a gente sabe que nem sempre ele tem os elementos mínimos necessários a identificar, em matéria tributária, qual seria aquele tributo que ele está instituindo. Pensando nisso, o artigo 4º do CTN já mencionou que, embora a denominação diga ou aponte para alguma espécie tributária, a gente deve observar o fato gerador para poder entender ou para poder chegar a essa natureza jurídica, sendo irrelevante a denominação. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o chamado STF, tem uma súmula, ou seja, tem um enunciado advindo de jurisprudência dominante que menciona que a iluminação pública não pode ser remunerada via taxa. Ou seja, apesar de ter sido criado em alguns municípios a chamada taxa de iluminação pública, ou TIP, na verdade o Supremo disse que não tem natureza de taxa, tem natureza diversa da de taxa e, portanto, embora tenha o nome taxa, o artigo 4º, ao falar que a denominação é irrelevante para caracterizar a natureza jurídica do tributo,
poderia então atestar a inconstitucionalidade dessa taxa. Além disso, segundo o artigo 4º do CTN, é irrelevante também para qualificar o tributo a destinação legal do produto da sua arrecadação. Embora aqui exista uma série de divergências doutrinárias, legais e jurisprudenciais, o que vai importar para a gente é o que diz a letra do artigo 4º. Ou seja, numa prova fechada em que se peça o teor do artigo 4º do CTN, o que vai importar é que o CTN menciona que é irrelevante para qualificar a natureza jurídica do tributo a destinação legal do produto da sua arrecadação. Ou seja, não importa que a lei mencione que o tributo vai ser destinado para custear a saúde, para custear a educação. Tudo isso, ao ser mencionado na legislação, para o CTN não vai ser importante. Logo, embora existam todas essas divergências que para a gente não vai importar agora, a literalidade do código é específica, é clara. Não vai importar para entender a natureza jurídica específica do tributo a destinação legal do produto de sua arrecadação. Ou seja, o que realmente vai importar para o artigo 4º é o fato gerador, ou seja, aquela atividade lícita estabelecida pelo legislador como suficiente ao nascimento da obrigação tributária. Mais uma vez aqui trazendo uma questãozinha de prova. De novo, letra fria da lei. Foi perguntado pela banca da ESAF sobre a natureza jurídica do tributo. Ela é determinada pelo quê? Denominação legal? A gente viu que não. O inciso 1º do artigo 4º rechaça isso. Pelo critério quantitativo da norma que o criou. Critério quantitativo diz respeito à base de cálculo e alíquota. Isso não está no artigo 4º do CTN. A gente vai ver depois o que é base de cálculo e o que é alíquota. E pela redação do código em seu artigo 4º, esses elementos não se encontram como essenciais para identificar a natureza jurídica do tributo. A finalidade de sua arrecadação. Aqui a gente vai para o inciso 2º do artigo 4º, quando menciona que não é relevante a destinação legal. Letra D, pelo fato gerador. Essa, como resposta certa, é retirada expressamente do caput do artigo 4º do CTN. Para a gente não ter dúvida, letra E, pela previsão ou não de obrigações acessórias. Isso aqui não tem nada a ver, não está em nenhum lugar do artigo 4º do CTN. Dessa forma, a gente vê aqui, letra D, fato gerador, só para confirmar, pela literalidade do próprio artigo 4º do CTN, e que é interessante realmente a gente ler o código, observar qual é a sua redação, a redação do artigo 3º, redação do artigo 4º, para a gente começar a entender o objeto do direito tributário, qual seja o tributo, e esquecer aquela ideia de que imposto é gênero. Gênero é tributo, imposto é só uma de suas espécies. Por fim, eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.